Bom, tá todo mundo achando que o vilão dessa história é um mafioso, só que eu acho que tá todo mundo errado nisso tudo, tá, amigos? Porque nesse episódio, o homem mais perigoso não é quem aponta, quem faz tudo aquilo, é quem coloca ali toda a munição na mão dos outros. E o tamanho dessa maldade muda tudo, porque Ali Galip entrega, sim, ali toda a arma para Farah, né? E claro, aponta para um homem que ela mesma salvou de ser eliminado. E manda ela fazer aquilo. Só que tudo isso não é por vingança, mas claro, por uma lealdade que muda tudo. Porque ele quer, nesse caminho todo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer testar. Quer testar se ela é capaz. E quando ela recusa, ele descobre uma coisa mais valiosa, que Tahir faria tudo por ela. Então vamos guardar essa cena porque foi uma das melhores que mostrou a conexão desse casal, né? Porque tudo acontece nesse episódio. Eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil. A gente está começando mais um vídeo deste canal maravilhoso e a gente está começando com os episódios 10 a 20 de Meu Nome é Fará, a novela disponível lá na Netflix, né? Já a gente fala sobre o final, já a gente fala sobre quando chega a segunda temporada. Lembrando que essa é a primeira temporada. Vamos com spoilers. O que eu já posso dizer desses episódios é que ele não é sobre a máfia, ele é sobre limpeza. Se a gente for reparar nisso, né? O sobrenome do protagonista, Lekes, né? Que significa sem mancha em turco. E aí, nesse caminho, a mulher que ele deveria fazer tudo aquilo é literalmente uma faxineira, obrigada a limpar tudo aquilo que ele derrama, né? E a história coloca isso na cara da gente, ela coloca esse caminho e esse detalhe talvez a gente não percebe, porque quando a Ali Galip diz recolham tudo aquilo, limpe esse pecado, ele tá, de certa forma, batizando o personagem. Lembra que eu falei que ele ia precisar, nos primeiros vídeos eu falei que ia ter essa redenção muito forte dele, e é aqui que a gente tá vendo isso acontecer, porque o amor tá mudando ele, né? E a Farah é médica iraniana, vive legal em Istambul, ilegal em Istambul, trabalha como faxineira, tem um filho, o Kerenchah, né, que não pode sair de casa por causa da imunodeficiência. Então ela testemunhou um crime cometido por Kaan, o filho do chefe da máfia, que também tem uma história muito boa, né, de se apaixonar ali e tal. Então o executor mandado para eliminá-la, Tahir, não conseguiu. E o comissário Mehmet está fechando o cerco. Então o episódio ele abre ali no hospital com Gonu, desconfiada dos capangas, né, parados ali no corredor e com aquele áudio gravado por Farah, voltando ali, claro, como uma bomba relógio, que se algo aconteceu, se algo acontecer com ela, o culpado é Ali Galip, né? Então esse detalhe muda tudo da forma como a gente vai percebendo essas construções ali, né? Claro, reaparecer na mão da pessoa mais improvável. Agora, uma cena que tem um teste. E vamos direto já falar desse caminho, porque a Farah desce para comprar laranja e é sequestrada pelos homens de Tahrir. No galpão, o Ali faz um discurso sobre lealdade, que é praticamente um manual de toda essa vilania, porque lealdade não se conquista, vem da família. Ele diz que não acreditou no vídeo em que ela aparece como cúmplice e solta a frase mais importante, mais fria desses episódios. Você poderia não estar viva e eu acreditaria. E aí, trazem o homem que a Farah tinha salvado, agora acusado de ser um infiltrado, e claro, eles mandam ela fazer tudo aquilo. Ela chora, recusa, repete: Eu não sou uma criminosa. E aí ele responde: Agora vai ser. E aí quem faz tudo aquilo é o Tahir, né? E sabe o que acabou de acontecer? O Tahir não fez isso por ordem, ele fez isso para poupar a alma dela, a consciência. E depois disso, é um caminho de requinte de crueldade, né? Porque o Ali manda Farah limpar tudo aquilo, ele não quis só uma cúmplice, ele quis uma funcionária, né? Então, antes disso, o episódio ele vai só te testando, né? Porque o Han constrói escondido um campo de futebol no telhado, esterilizado para um menino que nunca pode brincar na rua. Kerin Shah sobe
no colo da mãe, vê aquilo, chora e chama ali o Han de vovô. Só que essa cena não é fofa, ela é uma armadilha. Porque enquanto o menino joga bola, Farah e Mehmet aproveita a casa vazia para entrar, se apresentar como irmão de Gonu, brincar de planetas, arrancar tudo para a criança. E claro, a casa é enorme, o jardim, a ovelha, o tio ferido, ou seja, a bola dada ali pelo Tahir, né? Um comissário-chefe interrogando ali um menino doente ainda pedindo segredo. Óbvio que tudo isso não é normal, né? É o momento mais sujo do personagem de toda a temporada. Mas me conta o que vocês estão achando desses episódios. Essa é uma novela turca raiz, tá, gente? Só para situar vocês, é uma história muito potente, muito forte. Lembrando que é uma adaptação, tá, gente? Tem várias ali histórias que já foram adaptadas dessa aí. Agora, a parte que muda tudo, porque o Ali, ele manda Tahir sozinho dar pêsames à família de Karaman, o clã rival. Então os próprios homens dele percebem isso. Claro que isso é intenso, o Tahir vai mesmo assim, oferece dinheiro em vez do pior acontecer, negocia bem, entrega um envelope lacrado ali. Então dentro desse envelope tem um recado de que Tahir Lekes sabe o nome do criminoso. E uma foto de Farah. Então, o que a gente tem disso tudo? Ali não só vendeu o próprio filho adotivo para acontecer aquilo tudo, ele entregou a mulher aos inimigos como um plano B. Então o chefe, o Karaman, olha a foto e diz: se ele não me contar, talvez ela conte. Então esse envelope é o verdadeiro vilão do episódio. E aí, nisso tudo, quando pergunta o nome do criminoso, o Tahir responde: esse é o culpado, esse é o meu nome. Então ele assume o crime de Kaan ali apanhando. Então, enquanto tudo isso ali em casa, a Farah conta ao filho a história do príncipe que se recusou a eliminar a Gazela, foi trancado na masmorra pelo próprio pai, né? Então, um rei que é igual o Ali Galip, um príncipe que é igual o Tahir, a Gazela que é igual a Farah. Então a novela contou todo o episódio inteiro dentro dessa construção, dessa narrativa ali, dessa história que ela estava contando ali para o filho dormir. Agora, três coisas passaram batidos nesse episódio que a gente pode falar muito forte, né? O nome do menino, porque Farah explica que Kerim-Shah vem de um lago em Tabriz, né? O Satyoglu, né? Que é onde as pessoas fazem Chagelu, é assim o nome do lago, que é onde as pessoas fazem pedidos. E foi ali que ela pediu um filho e Tahir provoca. Então a sua mãe te deu um nome proibido, né? Um menino de nome proibido, né? Filho de uma mulher ilegal vivendo numa bolha. Um outro detalhe é a comida, né? O prato que ela serve é Ferenzkan, do norte do Irã, que originalmente leva pato, mas ela faz com frango, porque é pobre, ou seja, essa identidade dela é muito forte, né? Um outro ponto é a música, porque antes de ser levado ali para ser eliminado, o Tahir, ele recita uma canção de Ashik Mazuni Sherif, né, que fala de um homem avisado que mesmo assim foi ao encontro ali da perda. Então ele sabia que foi assim mesmo, né? Bom, meu nome é Farah, que é no nome original Adin Farah. Estreou, para a gente ter uma ideia, lá na Fox, na Turquia, em 2023, né? Produzida pela O3 Media. E é um elenco muito potente. Nessa primeira temporada são 27 episódios, com 2 temporadas, tá? E aí, a Netflix está exibindo a primeira temporada. E isso é importante a gente deixar claro, a história continua, a história não para. Paulo, quando vai chegar? Não sabemos. A gente tem que ficar o quê? Indo lá nos comentários da Netflix no Instagram e falar: Netflix, cadê a segunda temporada de Meu Nome é Farah, de Pra Sempre no Meu Coração? Por quê, gente? Porque essas produções são muito caras, né? Eu entendo todo mundo cobrando, eu entendo todo mundo falando mesmo, e acho que tem que falar mesmo para cada vez mais diminuir esse tempo.
Só que a gente não pode esquecer que as produções turcas são muito caras, assim, muito não, mas são caras. De todos os mercados de produções, a Turquia hoje tem as produções aí caras, né? Então, esse processo, esse trâmite, tem que ser reestruturado, tem que ser revisto, né? Então, essas negociações têm que ficar mais forte entre as empresas e só Netflix e HBO Max têm o poder de fazer isso porque são streamings globais, tá? Eu falo disso num próximo vídeo. Agora, a minha leitura sobre todos esses caminhos, tá? Vamos reparar em todo o caminho, porque a Farah, ela entrega o esconderijo de Tahir para a polícia em troca da vida dele. O Mehmet, ele chega com Elias, né? Então tem toda aquela situação ali, a intensidade, e o Tahir escapa ferido. Ou seja, ela traiu para salvar, né? E ele horas antes tinha feito aquilo para salvar também, né? Então os dois cometeram o mesmo crime um do outro. Então é por isso que o episódio termina com ele dizendo: quando a gente se entende, a gente amadurece. E tem mais, Tahir confessa que fez tudo aquilo com o próprio tio, né? O Rizá, aos 13 anos, depois de tudo que aconteceu com ele, as marcas nas costas. Então é tudo disso. Então o homem que virou, ele foi fabricado por um adulto violento, né? Ou seja, mais uma camada ali de redenção desse quase vilão. E que vai tendo a sua redenção do quanto isso foi imposto na vida dele. Agora, a gente tem que comentar, né? O Han não é o vovô bonzinho de campo de futebol, né? Ele teve um caso com Vera, a esposa do mafioso, há 25 anos. E nesse episódio, ele aparece ali com a gravação do depoimento de Farah na mão, chantageando a antiga amante em troca da segurança dela. E como que ele conseguiu essa fita? Não tem nenhuma informação oficial, mas a gente, claro, tá doido para saber e deixar essas pontas fortes. Um outro ponto, tá se aproximando de Gonu, e os dois têm muita química junto, né? Ai, que saco. Vai falar que você não tá torcendo pra eles. Usando o nome falso, o Emir, né? A mulher que velava o policial que ele mesmo fez tudo aquilo com ele, então ele erra, se corrige no áudio, e a gente escuta, né? Então é um relacionamento mais doentio da novela, mas eles têm muita química junto. Vai ter química, ou Turquia para conseguir construir casal com protagonistas com química, né? Porque vou te falar uma coisa, os dois têm muita química junto. Um outro ponto é que Perihan, a personagem mais odiada, sim, se redime, né? Ela aceita cuidar do Kerenchá, é uma cena muito boa, muito boa. O Kerenchá conversando com ela, química muito boa mesmo, vale a pena. Eu acho que, assim, a gente pode falar que esses episódios são muito, muito bons. Quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam? Comente, não saia desse vídeo sem comentar nada, porque a nossa comunidade de comentários de achismos é aqui no Super Nerd Brasil, tá bom? Tô indo nessa, muito obrigado pela companhia. A gente sabe que tem vídeo todos os dias por aqui de filmes, séries e novelas. Quer apoiar o canal? Seja mesmo, você recebe vídeos antes de todo mundo, tá bom? É isso, amigos, até a próxima. E a gente vai falar de mais episódios, meu nome é Falar.